Dominique Cabral já está por aqui. É com você, Dom. Então, bora para os destaques. A gente já começa o esporte de hoje falando do novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Depois de várias conquistas em clubes, agora o treinador vai ter o maior desafio da carreira. Álvaro Loureiro conta tudo pra gente. É a realização de um sonho pessoal. Assim, Dorival Júnior definiu o convite da CBF, feito oficialmente neste domingo e aceito prontamente pelo treinador. Dorival Júnior foi escolhido pelos bons trabalhos feitos nos últimos anos. Em 2022, ganhou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Em 2023, chegou ao São Paulo, que há 11 anos não ganhava títulos de grande relevância, e entrou para a história do clube com a conquista da Copa do Brasil, aqui no Morumbi, contra o mesmo Flamengo. Para a gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. Aos 61 anos, Dorival terá a missão de reconduzir a seleção brasileira aos seus melhores momentos. Se futebol é momento, o do Dorival Júnior é ótimo. Além de uma bela carreira, os 2 últimos anos foram excelentes, com 2 títulos da Copa do Brasil, um título da Libertadores. Então, ele tem totais condições de fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Eu gostaria de ver a seleção dando uma chacoalhada no jeito de jogar. Não sei se é o perfil do Dorival Júnior, mas que ele tenha muito sucesso. Dorival terá adversários difíceis logo de cara. O primeiro compromisso será em março, um amistoso contra a Inglaterra. Também em março, a seleção encara a Espanha. Em junho, o adversário será o México, a poucos dias do início da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. Nesta segunda, a CBF recebeu a visita de representantes da FIFA. Eles aprovaram a volta de Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade. O dirigente havia sido afastado em dezembro por uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que questionou mudanças nas eleições internas na entidade. Mas Edinaldo voltou ao cargo na semana passada, graças a uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Estamos contentos de que voltamos à situação original em que o Congresso do futebol brasileiro elige o seu presidente. Havia um risco muito alto de que o Conselho da FIFA tomara uma decisão contra a intervenção do exterior no futebol brasileiro. E a seleção brasileira já está treinando para o pré-olímpico que vai acontecer na Venezuela. Os jogadores chegaram à Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde será feita a preparação para o torneio que começa no próximo dia 20. Atual bicampeão olímpico, o Brasil está no Grupo A, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B tem Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru. Os 2 melhores de cada chave avançam para um quadrangular final, que definirá os 2 classificados para os Jogos de Paris. E nesse ano, o que não vai faltar no calendário brasileiro são partidas. E os jogadores já se reapresentaram para começarem a preparação para esse 2024. Os primeiros dias de uma longa temporada. As férias acabaram e os principais clubes do Brasil se reapresentaram para iniciar o ano de 2024. Nessa primeira fase, a prioridade é o trabalho físico para os jogadores aguentarem uma maratona. O atual campeão brasileiro, o Palmeiras, e o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, abrem o calendário nacional com a Supercopa do Brasil no dia 3 de fevereiro. Mas antes tem os campeonatos estaduais e vem muito mais por aí. Os regionais tomam conta dos primeiros 3 meses, de 20 de janeiro até 7 de abril. A Copa do Brasil começa em fevereiro e será disputada até novembro. O Brasileirão vai de 13 de abril a 8 de dezembro. E paralelo a tudo isso tem as competições internacionais. Recopa em fevereiro, Libertadores de fevereiro até novembro e a Copa Sul-Americana, que começa no dia 2 de abril e terá a grande final no dia 23 de novembro. Mas ainda não acabou. O campeão da Libertadores pode disputar a nova Copa Intercontinental em dezembro. Um clube pode fazer no total mais de 80 jogos. O Fortaleza, por exemplo, se disputar todas as partidas possíveis, incluindo a Copa do Nordeste, chegará a 88 jogos.
Sem contar os duelos da seleção brasileira, olímpica e principal. Enquanto não inventarem um ano com 14 meses, não vai ter literalmente cabimento o calendário do futebol brasileiro. Mas acredite, já foi pior. No final dos anos 90, no início desse século, se jogava às vezes até 100 vezes numa temporada. Não tinha cabimento. Agora, do jeito que está, até dá, mas ainda não é ideal para o futebol que precisa se adequar ao calendário europeu e, sobretudo, entender que é muito jogo para pouco futebol. A bola não vai parar. Haja fôlego para tantas emoções. Os campeonatos estão prestes a começar e haja fôlego. E olha, Franz Beckenbauer, considerado o maior nome da história do futebol alemão, morreu aos 78 anos. João Venturi vai contar um pouco pra gente dessa história. Dono de uma elegância única com a bola nos pés, de raça quando foi preciso. Talento raro para quem atuava como jogador de defesa. Franz Beckenbauer foi o capitão da Alemanha vencedora da Copa do Mundo de 1974, competição que voltou a vencer em 1990, agora como treinador, um feito que só ele, Zagallo e Didier Deschamps, atual técnico da França, conseguiram. Entre os clubes, De Kaiser, o imperador como era conhecido, brilhou com a camisa do Bayern de Munique, onde atuou por mais de uma década e conquistou a Europa 3 vezes. Ainda teve uma passagem pelo Hamburgo e 2 pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, onde foi companheiro de time do rei Pelé. Franz Beckenbauer tinha 78 anos e a morte dele aconteceu no domingo, mas só foi comunicada pela família nesta segunda-feira. De acordo com a nota, ele estava em casa e dormindo. O ex-atleta vinha passando por problemas de saúde nos últimos meses. Ele pouco enxergava e tentava se recuperar de 2 cirurgias cardíacas. Nas redes sociais, as homenagens ganharam força. Para a UEFA, Der Kaiser moldou o futebol alemão como nenhum outro. Um craque em campo. Mas hoje, Franz Beckenbauer fez o futebol chorar. A gente deseja muita força para os amigos e familiares nesse momento tão difícil. E agora vamos para Chapecó, porque por lá a Fundação de Esportes está oferecendo uma colônia de férias para a criançada e também para os adolescentes da cidade. As atividades começaram nesta segunda-feira no Complexo Esportivo do Verão. Por isso está chegando aqui comigo Felipe Bastos para contar tudo pra gente. Como é que faz para participar, né, Felipe? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Domi. Boa tarde a todos que acompanham o SC Esporte. É muito fácil, é só ir até um complexo esportivo do Verdão aqui em Chapecó, chegar por lá acompanhado de um responsável, é claro, e participar dessas atividades que acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 horas da manhã até às 11, das 3 horas da tarde até às 5. O público-alvo, crianças e adolescentes, de 5 até 17 anos de idade, viu? Essa é uma oportunidade que os pais têm para deixar os seus filhos nessa época de férias escolares. Essa colônia de férias, ela começou ontem, como tu mesmo falaste, e vai até o dia 2 de fevereiro. Nós conversamos com um dos coordenadores desse projeto e ele vai contar mais detalhes para a gente sobre que atividades que estão sendo realizadas lá no Complexo Esportivo do Verdão. Vamos acompanhar. E nesse momento de férias escolar, oportunizar que as crianças tenham uma oportunidade de brincar e se divertir, né? Porque a gente sabe que muitas crianças estão só em casa, sem o que fazer, muitas vezes entediadas, né? A gente está oportunizando dando essa chance de brincar, fazer atividades diferentes, jogar um futebol, fazer alguma coisa só para passar o tempo um pouco também. Que tipo de atividades vão ser realizadas aqui para essas crianças e adolescentes ao longo do mês de janeiro, que é esse período mesmo que elas estão em casa? Então, nós vamos estar fazendo brincadeiras lúdicas, né? Nós vamos ter as modalidades coletivas também, que nós temos o futebol, o basquete, o vôlei, e também vamos ter os brinquedos das ruas de lazer, né? Que vão ser utilizados daí lá na parte do ginásio. Então, Domi, importante essa colônia de férias, porque com certeza ajuda a incentivar também a prática esportiva desde pequenos, 5 aninhos até os 17, todo mundo pro Verdão para aproveitar esse calorzinho aqui em Chapecó e aproveitando também fazendo uma atividade física. Domi, voltamos ao estúdio. Com certeza, Felipe. Obrigada pelas informações. A criançada consegue se distrair nas férias e também fazendo aquele esporte que todo mundo adora.
Era isso por hoje, Dominique Cabral. Por hoje era isso, mas amanhã eu tô de volta cheio de destaques aqui no Esporte. Combinado. Obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, Gabi. Tchau, até amanhã. Dominique.